que aconteceu com o Team Beta? Por que eu nunca mais falei desse plano? Ele ainda vale a pena em 2023? Tudo isso eu vou te contar agora, inclusive como ainda funciona o Team Beta. Eu vou te mostrar a mecânica dele atualmente e você vai saber se vale a pena para você ou não, porque ele ainda existe. Salve, salve meus amigos, aqui é Alex Coimbra. Hoje eu vou falar de um plano de celular que no passado fez esse vídeo ganhar muita visualização, porque durante muito tempo eu era até conhecido como o Alex do Team Beta, porque eu falava muito desse plano aqui, mas depois surgiram outros planos e eu não falei mais sobre o Team Beta. Mas será que ele ainda existe? Não existe? Claro, ele existe ainda. É um pouco diferente do que já foi, mas ainda é um plano interessante, por isso eu vou contar tudo pra você agora. Eu tô aqui fazendo uma pausa porque eu tô quebrando a cabeça com a câmera pra tentar entender por que tá puxando o fundo aí e tá com esse problema no vídeo. Então eu peço desculpas, o vídeo tá com esse probleminha mesmo, mas eu prometo que vai melhorar, tá bom? Nos próximos vídeos isso vai parar. Começando com o preço do Team Beta, atualmente ele custa R$60 mensais. Ele tem 3 versões, o Beta normal, o Beta Lab e o Beta Lab Mais. Então, antigamente era R$50, quando ele subiu para 60 a gente deu uma desanimada. Eu digo a gente porque tanto eu quanto as pessoas que eram meus inscritos que gostavam de Team Beta também desanimaram na época, mas subiu para R$60 e permaneceu assim até os dias de hoje. Dito isso, R$60 por mês, tem 3 versões e em todas as versões você ganha um bônus exclusivo para usar alguns aplicativos que geralmente são os aplicativos que mais consomem. São eles Netflix, YouTube, Instagram, TikTok e Prime Video versão celular. No Beta você ganha 4 GB de bônus para usar esses aplicativos, no Beta Lab você ganha 6 GB de bônus para usar esses aplicativos e no Beta Lab Mais você ganha 8 GB de bônus para usar esses aplicativos. Então essa é de fato uma das maiores diferenças aí entre cada versão do Beta. Tem o Beta Lab e o Beta Lab Mais, e o bônus que você ganha para usar esses aplicativos é então uma das grandes diferenças entre essas versões, mas existem outras que eu vou contar mais adiante. Inclusive eu vou te contar como mudar de uma versão para outra. Então assiste aí para entender a mecânica do Team Beta atualmente, para ver se agora vale a pena, ou se voltou a valer a pena, ou se realmente definitivamente não vale a pena mais. Alguns benefícios que estão inclusos em qualquer versão do Team Beta são o Prime Video versão celular, que é uma assinatura do Prime Video para você assistir no celular, o app Team Fan para você acumular pontos, depois você pode trocar esses pontos por benefícios, por exemplo, você pode trocar por mais internet, o WhatsApp ilimitado para mensagens, fotos e vídeos, acesso ao Deezer Premium, ou seja, você tem um aplicativo para ouvir música que você não vai pagar mensalidade, vai poder baixar a música, ouvir em alta qualidade e tudo mais, é o Deezer Premium. Você não vai precisar pagar, porque você já tem o serviço incluso no seu Team Beta e não desconta da internet para ouvir música, tá bom? Isso é muito bom. Você também ganha a assinatura do Babel para aprender um idioma, tem 13 idiomas disponíveis lá no Babel, você escolhe um para poder aprender pelo aplicativo, aliás, são 14 idiomas. Você também tem o aplicativo Banca de Jornais 2, que você consegue ler revistas e jornais online e offline, se alguém ainda lê revista e jornal, tá incluso. Você também ganha uma assinatura do Aya Books Lite, onde você todo mês recebe um best-seller para ler pelo celular, né, em forma de e-book. E também tem acesso ao portal de notícias da TIM, que é o TIM News, onde você consegue consumir essas notícias sem ter desconto da sua internet. Esses benefícios que eu mencionei são para todos os Beta. Agora eu vou falar mais um benefício que se diferencia entre o Beta normal, o Beta Lab e o Beta Lab Mais, que é um recurso de bônus da madrugada, que vai da 0 hora até as 6 horas da manhã. Então no caso do Beta normal, esse bônus é de 30 GB. No Beta Lab, esse bônus é de 60 GB e no Beta Lab Mais, a internet de madrugada é ilimitada. Então, é uma grande diferença aí, principalmente para quem trabalha na madrugada, porteiros, médicos, enfermeiros, enfim, várias profissões, policiais, enfim, pessoas que precisam estar acordadas na madrugada vão se beneficiar desses bônus da madrugada do Team Beta. Mas tirando esses bônus, tirando tudo, o que sobra em cada Team Beta? Bom, o Team Beta normal ainda tem 10 GB de internet, sem considerar os bônus. E o Team Beta Lab e o Lab Mais tem 20 GB de internet, sem considerar os bônus. Então, tanto o Lab quanto o Lab Mais tem 20 GB de internet que fazem parte do plano independente aí dos bônus que são adicionais. Quais são os bônus? Bom, além daquele bônus exclusivo para aqueles apps que eu já mencionei lá, YouTube, Netflix e tudo mais, você também tem alguns outros bônus que você vai ganhando de acordo com atividades que você faz. Por exemplo, quando você faz uma recarga, você ganha um bônus de 4 GB. E se você é cliente do C6 Bank, você também ganha mais um bônus de 4 GB. Então, em qualquer versão do Team Beta, você pode ganhar esses bônus, que eu mencionei agora da recarga e do C6 Bank. Então, por exemplo, o plano mais top do Team Beta, que é o Team Beta Mais, você consegue
consegue totalizar até 34 GB de internet se você ganhar todos os bônus, isso sem contar do bônus da madrugada, onde você tem internet ilimitada ali das 0 hora até as 6 da manhã. Agora vamos falar de como ser Team Beta, como ser Team Beta Lab e como ser Team Beta Lab+. Você quer saber como? Bom, para você ser Team Beta, primeiro você vai ter que ser cliente do Team Pré-Top. Você vai ter que ter um chip da TIM, usar o plano Team Pré-Top, é um Team Pré, então é pré-pago, né? E aí você vai ter que baixar o app do Team Beta e fazer um cadastro, colocar seus dados no app do Team Beta. Depois que você fez isso, é só você recarregar pelo menos R$30 por mês durante 4 meses que você vai receber da TIM um convite para ser Team Beta e aí você se torna Team Beta. Uma outra forma de você virar Team Beta é recebendo um convite de alguém que já é Team Beta e aí a pessoa tem direito a mandar um convite a cada 3 meses para que outras pessoas se tornem Team Beta. Então você pode procurar em grupos da internet, de redes sociais, no Telegram, no Facebook, enfim, qualquer lugar, pessoas que sejam clientes do Team Beta, porque mais pra frente eu vou te contar que quem é cliente do Team Beta e manda convite também se beneficia. Então é interessante para quem tem o Team Beta mandar o convite e é interessante para quem quer ser o Team Beta receber o convite, porque aí poupa o tempo da pessoa ficar 4 meses usando o Team Pré-Top, se ela pode já diretamente receber um convite e já virar Team Beta, né? Certo, mas aí vamos supor que a pessoa já é Team Beta, ela quer ser Beta Lab. Como é que ela vai fazer? Bom, ela vai participar de uma gincana e todas as gincanas do Team Beta se baseiam numa rodada. Essa rodada dura 90 dias. E diferente de como era lá no nosso tempo, em 2018, 2019, que eu falava muito de Team Beta, atualmente as rodadas começam e terminam individualmente para cada cliente. Ou seja, quando você se torna Team Beta, a sua rodada começa naquele dia e ela vai durar 90 dias. Isso porque antigamente as rodadas elas começavam e terminavam todo mundo ao mesmo tempo, né? Mas agora isso mudou, então cada um tem o seu período ali de 90 dias para realizar todas as tarefas dentro dessa rodada que leva 90 dias. E no caso do Team Beta para virar Beta Lab, são 4 os desafios que você como cliente precisa cumprir para ganhar o Beta Lab. Lembrando que cada vez que você sobe de categoria, você tem que continuar fazendo desafios, porque senão você desce de categoria. Então, dentro da rodada que vale 90 dias, o cliente precisa fazer 3 recargas, assistir aos vídeos do Beta e responder ao quiz, que provavelmente é feito dentro do aplicativo do Team Beta, você vê lá um vídeo e responde o quiz, postar nas redes sociais sobre o Beta, e mais uma vez você vai usar o aplicativo do Team Beta para poder provar que você fez essa postagem, né? E também vale pontos se você fizer recargas em meios digitais de recarga. Então, ao invés de você fazer a recarga numa farmácia, no mercado, você usa algum aplicativo ali que seja vinculado ao Team Beta, recargas digitais, né, pelo site da TIM. Não tenho maiores detalhes, mas ele diz lá no site do Team Beta que você precisa fazer recargas por meios digitais para ganhar pontos dentro do Team Beta. Além de tudo isso, também tem um desafio Coringa que o Team Beta avisa você em algum momento ali da sua rodada, caso você esteja precisando de pontos para atingir o Team Beta Lab, aí você pode realizar um desafio Coringa, que eu não faço a menor ideia de qual desafio que seria, mas deve ser uma coisa simples também, como todas essas que eu já mencionei. E dessa forma você se torna Team Beta Lab e passa a ter mais benefícios. Porém, a gente sabe que o Beta Lab agora tem o Beta Lab+, que ainda tem mais benefícios do que antes. E aí, para você ser o Beta Lab+, você vai precisar fazer tudo que eu já mencionei para virar Beta Lab e mais uma coisinha. O que será que é, hein? Eu falei já nesse vídeo. Você precisa mandar um convite para algum amigo se tornar Beta também. Não está claro no site se é obrigatório que o amigo aceite o convite ou não, só tá mencionando lá que você tem que enviar um convite, então provavelmente é só para enviar o convite, se a pessoa aceitar, aceitou, não aceitar, não aceitou. Por outro lado, se você quiser mandar e ter certeza que a pessoa vai aceitar, você, como eu falei, procura um grupo de Team Beta no Facebook, no Telegram, em algum lugar, que sempre tem pessoas procurando para serem clientes do Team Beta, e aí você pode mandar um convite a cada 3 meses para uma dessas pessoas, e aí você consegue então fazer a pontuação do Beta Lab mais também. Dito tudo isso, vamos falar se vale ou não vale a pena. É claro que o Team Beta ele tá um pouco caro, um pouco defasado de certa maneira, mas ele tem o seu público, principalmente quem usa internet na madrugada, como eu disse, tem vários profissionais, não precisa também trabalhar na madrugada, tem gente que gosta de passar a noite na madrugada, e aí você tem esse recurso de ter muitos benefícios, principalmente na madrugada. Outras pessoas que podem gostar do Team Beta são as pessoas que curtem esses joguinhos, essas gincanas, que de alguma forma a pessoa se sente estimulada, ou de alguma maneira ela gosta, se diverte fazendo esses joguinhos, né? Pode ser que tenha gente que curte isso daí, e também pessoas que prefiram o sinal da TIM em detrimento do sinal da Claro e da Vivo. Pessoas que têm sinal bom da Claro e da Vivo, sinceramente eu acho melhor o Claro Flex, no caso da Claro, porque ele já tem praticamente tudo que tem no Team Beta, só que não precisa dessas gincanas de ficar fazendo
fazendo ponto para subir de nível, né? No caso do Claro Flex ele é mais simples, por isso que eu parei de falar do Team Beta, porque eu passei a usar o Claro Flex e para mim é totalmente mais simples, né? Não preciso mais ficar preocupado com, vai a rodada começar, a rodada vai acabar, tem que postar na internet, tem que ganhar ponto, não preciso mais nada disso. Ele desconta do meu cartão de crédito, eu não preciso nem me preocupar em fazer recarga, é totalmente fácil. A Claro manda SMS alguns dias antes de renovar o plano, avisando que ela vai cobrar o valor do plano ali, para você ter certeza que não vai ter uma cobrança estranha na sua fatura. Então eu prefiro o Claro Flex, mas aí você tem que ver se na sua região a Claro vai bem ou mal. E também tem o Vivo Easy, que tem uma mecânica incomparável com qualquer outro plano, porque você compra o que você precisa e você usa sem precisar ficar fazendo recargas. Você simplesmente compra o que você quer usar e depois você vai usar até acabar, e você não tem a obrigação de todo mês fazer alguma compra, alguma recarga, alguma coisa assim. O Vivo Easy é realmente um divisor de águas em questão de plano celular. Eu vou deixar na descrição vídeos falando exclusivamente do Claro Flex e do Vivo Easy. E aí você consegue então, se você quiser saber mais detalhes sobre eles, assistir esses vídeos e saber melhor. Eu ainda acho que o Team Beta pode valer a pena, eu não usaria, eu não gosto, mas eu tenho certeza que tem muitas pessoas que gostam, e eu nem sabia que o Team Beta existia ainda, mas ele existe, tá precisando de uma repaginada, e eu acho que podia aumentar a quantidade de internet, principalmente no Beta Lab+, mas quem sabe, né, no futuro isso não venha a acontecer, mas por enquanto tá atualizado. Então, depois de muitos anos eu venho trazer um vídeo sobre o Team Beta, você comenta aí se você usaria, se você conhece alguém que ainda usa, ou se você mesmo usa. Se você quiser mais detalhes sobre o Team Beta, eu posso correr atrás, fazer um vídeo explicando melhor alguma mecânica desse plano, porque durante tanto tempo eu falei do Team Beta, eu posso voltar a falar também, não tem problema, tá bom? Eu tô aqui pra te ajudar, então comenta aí, deixa seu recado, enriquece o vídeo com as suas percepções do Team Beta, que agora eu tô indo nessa, volto no próximo vídeo com um novo assunto. Espero você e tchau!